agradecer a construtora, os responsáveis pela obra, por permitir que a gente viesse aqui nesse horário tão importante que é a hora do almoço. Não se preocupe, a quentinha já está de fora, viu? Ninguém vai ficar sem comer. Porque eu não sei nem se vocês vão acreditar, eu já menti para todo mundo. Como é que nós temos que orar e mentir para a própria mãe? Mas eu menti para minha mãe muitas vezes. Por quê? Por que a gente mente? Por que a gente furta? Por que a gente faz tanta coisa feia? Por que as pessoas se matam às vezes por nada? Por que pai briga com filho, casal briga? Por que tanta injustiça no mundo, tanta discriminação? É só a pessoa ganhar um pouco mais de dinheiro, ela já acha que é melhor que os outros. Até quando as pessoas elas acham que são melhores umas que as outras. Por quê? Porque a morte. O que adianta trabalhar, você gostar das pessoas e sabendo que as pessoas vão morrer? Por que a morte? Se Deus fez tudo tão bonito, tão perfeito, você olha para a natureza, para as estrelas, para o mar, para os rios, para os animais, para as flores, é tudo tão bonito. Por que tanto sofrimento na humanidade? Se Deus fez o homem perfeito, porque uma coisa terrível entrou nesse mundo, que nós não vemos, mas é inimigo de todos nós que estamos aqui, inimigo do mundo inteiro, chamado pecado, que nós não vemos, mas trouxe tudo isso que nos faz sofrer tanto. E o pior que o pecado fez foi nos separar de Deus, que nos criou para viver com Ele eternamente. Deus não nos criou para sofrer como a gente sofre, para ficar doente, para brigar, para matar, para mentir. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas um dia essa coisa terrível entrou na humanidade. Por isso a gente é capaz de mentir para a mãe, que a gente ama, capaz de trair a esposa, brigar com o filho. Mas o pecado não conseguiu fazer uma coisa: nos separar do amor que Deus tem por nós. Você é feio demais. Eu não estou falando dessa aparência exterior, não. Eu não casaria com um homem feio desse. Você casaria com ele? De jeito nenhum. Mas tem gosto para tudo, né? Não estou falando dessa aparência física, estou falando dessas coisas dentro da gente, esses segredos que a gente tem, sabe? Que simplesmente confirmam que nós somos pecadores. Por quê? Deus ama você. Deus prometeu que enviaria alguém para nos salvar do pecado, para tirar do pecado, para a gente poder passar a eternidade com Deus. E Ele cumpriu isso, enviando o seu Filho ao mundo. Jesus não veio fundar a religião que traz tanta briga entre as pessoas. Parece até tinha futebol, uma de uma religião, outra de outra. Jesus não veio ao mundo fundar a religião. Ele veio ao mundo porque Deus prometeu que enviaria alguém para nos salvar. E Jesus nasceu de uma virgem, viveu como homem e foi o único que nunca pecou. A Bíblia diz que nunca saiu uma palavra impura dos lábios de Jesus. Ele curava as pessoas, nunca discriminou ninguém, nunca olhou beleza nem riqueza de ninguém, nem a cor de ninguém. Ele curava todo mundo, sabe? Alimentava as multidões, ensinava coisas que os nossos ouvidos têm dificuldade de entender. Ele dizia: ama o seu inimigo, não julga ninguém, não condena ninguém. E Ele ressuscitou mortos para mostrar para você e para mim que Deus nunca quis enfermidade e a morte para nós. O pecado trouxe isso. Jesus veio ao mundo dar a vida dele por você. Por isso Ele tem esse título de Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não veio julgar ninguém, ele veio salvar o pecador. E quando a minha esposa fez aquela oração, eu lá dentro da igreja, olhando o grande crucifixo que tinha na igreja, e pensando na vida, falei, mas isso é vida? Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, agora que você precisa do dinheiro, ele não pode resolver. Então eu pedi, Jesus, muda a minha vida. E ele mandou um rapaz à minha fábrica me falar do amor dele. E aquele rapaz me disse essas coisas que eu estou te falando. Esse não é o mundo que Deus criou para nós. Todos estão sofrendo, os ricos estão sofrendo. E ele disse, claro, Jesus não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Você precisa de Jesus. Eu falei, que isso, rapaz? Eu toco violão na igreja. E ele disse, você pode tocar violão em todas as igrejas do mundo. Se você não reconhecer que é um pecador e que precisa de Jesus como Salvador, quando você morrer, você não pode entrar no reino. Você precisa de Jesus. O que é isso, moço? Eu leio a Bíblia. E eu gostava de ler a Bíblia. Ele me disse, você pode saber a Bíblia de cor, de cabo a cabo. Mas se você não reconhecer que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo como Salvador da sua vida, quando você morrer, você não pode entrar no reino. Ele disse, Cláudio, Jesus não veio julgar você. Enquanto ele falava aquilo, foi vindo na minha mente assim, algumas coisas que eu tinha feito escondido da minha mãe, escondido da minha esposa, escondido do governo como empresário que eu era. E ele disse, Cláudio, Jesus não veio julgar ninguém. Ele não veio julgar você. Ele veio dar a vida dele para salvar a sua alma. E naquele momento eu entendi por que Jesus foi crucificado. Não foram os romanos que prenderam Jesus, não foram os judeus. Ele entregou a vida dele. Quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro tirou uma espada e Jesus disse, Pedro, não faça isso, Pedro. Embainhe essa espada. A minha vida, Pedro, ninguém tira. Eu dou a minha vida por amor de vocês. Ele disse, você quer entregar a sua vida a Jesus? Naquele momento eu entendi que realmente não era a religião que ia me levar para Deus, mas foi o que Jesus fez lá na cruz que ia salvar. E ele fez comigo uma oração simples, que daqui a pouco eu vou ajudar vocês. Ele me ajudou a receber Jesus como Salvador, não a religião. Receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador da minha alma. E eu fui para casa naquele dia, parece que tinha entrado uma refrigerada de mim. Deus me ama, tanta coisa feia que eu fiz, tanta coisa escondida. Quer dizer que Deus sabe tudo e mandou Jesus, não foi para me julgar, foi para me salvar. Aquilo era maravilhoso demais. A minha esposa foi curada, o meu filho foi curado, e eu já fechei a minha faca há muitos anos para fazer para vocês o que um dia alguém foi na minha fábrica fazer por mim, e por Paulo também, por todos esses homens que querem, que na verdade é verdade. Jesus vem salvar a nossa alma, ela é eterna, a nossa alma é eterna. Jesus disse assim, não tenha medo de quem mata o corpo e não pode matar a alma. Bala não mata a alma da gente, câncer não mata a alma, sabe? Dentro de você tem uma alma criada em imagem e semelhança de Deus, sabe? Que Deus criou para passar a eternidade com Ele. Jesus veio salvar sua alma, minha alma. Quando Ele foi crucificado, havia dois bandidos, malfeitores ao lado de Jesus. No mesmo dia que crucificaram Jesus, crucificaram aqueles homens maus. Talvez você está pensando, mas ele não sabe quanta coisa ruim que eu fiz. Imagine o que aqueles homens fizeram para estar naquela cruz. Quanta maldade, quanto sofrimento eles causaram para alguém para estar ali. E eles estavam com tanta raiva de estarem ali morrendo naquela cruz, que eles começaram a xingar Jesus. A Bíblia diz que os dois começaram a xingar ele. Você não falou que era o Messias? Você não disse
que era o Filho de Deus, o Salvador, sai dessa cruz e tira a gente daqui. E Jesus ficou calado, porque ele veio dar vida por aqueles homens. Ele não ia sair da cruz, ele veio para morrer mesmo pela humanidade. Os religiosos que estavam ali perto da cruz também começaram a xingar Jesus. Você não disse que era o Messias? Você não disse que era o Filho de Deus? Então desce dessa cruz e nós vamos crer em você. Talvez se eu estivesse lá e visse Jesus, isso é o Filho de Deus? Se fosse Filho de Deus, eu estaria ali. Talvez eu também fizesse a mesma coisa que aqueles malfeitores, aqueles religiosos. Como é que o Filho de Deus pode estar pregando? Como é que uma pessoa que ressuscitou mortos, que andou sobre as águas, deu vista aos céus, é Filho de Deus? Deve ser um feiticeiro. Talvez eu duvidasse também. E aqueles religiosos xingavam Jesus: desce da cruz e nós vamos crer que você é o Messias. E quando Jesus viu aquela situação, ele começou a orar e dizer: Pai, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando um daqueles malfeitores ouviu Jesus, que estava sendo xingado por todo mundo, orar pelas pessoas, ele pensou: só Deus pode ter um amor desse. E ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E aí voltou a falar com Jesus, não mais xingando Jesus. Ele disse: Jesus, lembra de mim quando vieres do teu reino. E Jesus, que estava calado, na mesma hora respondeu para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando a pessoa era crucificada, demorava 6, 7 dias para morrer. A cruz era para fazer a pessoa sofrer muito. Mas aquele bandido não sabia que as pernas dele iam ser quebradas, que ele ia morrer naquele dia. O corpo dele ficou lá na cruz, mas a alma daquele homem, no mesmo dia, foi levada para o paraíso. O céu é um lugar de alegria. Lá não tem discriminação, não tem tristeza, não tem dor, não tem doença. Lá não tem ninguém maior do que ninguém. Lá nós vamos viver como filhos de Deus eternamente. Então não tenha medo. Jesus não veio julgar você. Você pode ter matado, você pode ter cometido um crime horrível. Jesus veio dizer que Deus te ama e que Ele deu a vida. Se você quiser, Ele deu a vida para você passar a eternidade com Deus. Ele disse que veio salvar pecador. Então o que nós viemos fazer aqui? Nós não viemos só trazer a quentinha para vocês, que vai comer quentinha, amanhã tem que comer outra vez. Nós queremos trazer para você essas palavras de vida eterna. Se Jesus veio salvar pecador, eu preciso saber se alguém aqui já pecou pelo menos uma vez na vida. Se tiver só um aqui, eu já estou feliz. Tem alguém aqui que já pecou pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão para o céu e fala: eu já. Que isso? Todo mundo? Então nós vamos no lugar certo. Porque se Jesus veio salvar pecador, nós estamos no lugar certinho. Que maravilha. Só para tirar a dúvida, tem alguém aqui que já pecou 2 vezes? Levanta as 2 mãos para o céu e fala: eu já. Não é meio não, filho. Tem meio de pecado. Não pecou, não pecou. Tem meio. Tem meio. Pecou, não pecou, né? Omitiu, não omitiu, né? Eu quero ajudar você no coração, para depois a gente seguir o movimento. É uma oração muito simples que aquele rapaz me ajudou, mas mudou a minha vida. Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Só essa atitude sua de levantar a mão, você não sabe o valor que isso tem, de você reconhecer que é um pecador, que já pecou, sabe? Então,
só para não ter dúvida nenhuma, se alguém aqui já pecou mais de 10 vezes, fica de pé com as mãos para o céu que eu vou orar com você. Levanta sua mão para o céu, porque eu não posso te salvar, mas aquele que deu a vida por você pode. Jesus está vivo. Jesus prometeu: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Um dia eu fiz essa oração simples, o rapaz me ajudou a reconhecer: Jesus, eu preciso do Senhor. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo salvar a nossa alma, se você quer passar a eternidade com Deus, ore comigo em voz alta, com as mãos para o céu, porque eu não posso te salvar. Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não te vejo, mas no meu coração, eu creio, que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo salvar os pecadores. Eu reconheço, com as minhas mãos levantadas diante dos meus colegas, que pequei muitas vezes e conheço os meus pecados, mas agora eu sei que o Senhor me ama. Naquela cruz deu a sua vida para perdoar e salvar a minha alma. Por isso hoje, voluntariamente, eu abro meu coração e te recebo, Jesus, como meu Senhor, meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero passar a eternidade no reino de Deus. Me dá o Espírito Santo, me ensina, Jesus, muda a minha vida. Eu também quero te servir enquanto eu viver neste mundo. Muito obrigado, Jesus. Hoje eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E vamos dar para Ele que deu a vida por nós uma salva de palmas bem forte. Você é feio demais, mas vai morar no céu comigo. Dá um abraço dele. Agora você é meu irmão. Você é feio, mas é meu irmão. É feio, mas vai morar no céu comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. É muito bom. É bom. É muito bom. Jesus de coração. É bom, não é? É bom. É muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. É bom. É muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Nós vamos cantar agora, porque esse aqui é o coral. Quando a gente gravar o CD, nós vamos vir aqui trazendo música. Vamos lá. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Boa tarde. Todo mundo me conhece aqui na construtora. Alguém me conhece mais antigo. Mas o amor de Deus por nós é maravilhoso. Eu que era um homem safado, sem vergonha, vagabundo, não valia
Eu tratava meus filhos como cachorro, porque eu achava que levando dinheiro para casa, para dar comida, dar roupa, era suficiente para minha esposa, para meus filhos. E o pessoal que trabalhava comigo também não tinha respeito por nenhum deles, porque eu os tratava mal. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu achava que o dinheiro era a melhor coisa que tinha no mundo. Porque a gente fala, mestre de obra, só ganha dinheiro. Eu, pelo menos, ganhei. E esse dinheiro começou a sobrar. E quando o dinheiro começa a sobrar, a cabeça acha que a gente é o dono. Foi aí que eu comecei a trair minha esposa. Comecei a maltratar os empregados. Eu passava na rua, eu via um mendigo vir pedir esmola para mim. Eu olhava para a cara dele e falava, vai trabalhar, meu cabelo. Quem tiver trabalhar, você vem pedir esmola. Mas o vagabundo era eu. E eu só fui saber disso há uns tempos, bem na frente. Quando eu fui convidado para fazer um casado para sempre, que a igreja dá esse casado para sempre, são 7 casados. E nesse curso, uma mulher começou a falar, eu fui fazer o casado para sempre, vou fazer. Minha mulher queria separar. Para mim, separar ou não era a mesma coisa. Eu achava que eu era do mundo. Mas quando eu fui fazer esse casado para sempre, e uma mulher começou a falar de Jesus, olhando para os 7 casais que estavam ao redor, ela fala, Jesus pode consertar a sua vida. Se você crê que Ele morreu naquela cruz, que Ele derramou o sangue dele pelos seus pecados, se você crê nisso, você pode ter certeza que sua vida vai mudar. E ela ia falando desse Jesus, e olhando, eu tinha certeza que ela estava olhando para mim. E quando ela falava desse Jesus maravilhoso, os olhos dela enchiam de lágrimas. E ela com a voz amargada falando, Jesus vai consertar a sua vida. Jesus vai mudar o seu rumo, a sua vida. E eu comecei a pensar por dentro de mim, gente, eu conheço esse Jesus, eu cansei de ver descer dele na cruz dessa igreja, mas eu carreguei com amor. Mas esse que faz uma mulher dessa chorar com tanto amor por esse Jesus, esse é o Jesus. Esse eu quero conhecer na minha vida. Esse é o Jesus eu quero na minha vida. E naquele momento, eu comecei a reconhecer tudo que eu era. Tudo que eu fazia com minha esposa, o que eu fazia com meus filhos, o que eu trazia na minha esposa, eu tinha uma luta mais de 15 anos. Tudo veio à minha cabeça naquele momento. E o mais importante, aquele mendigo que eu cansava de falar que era vagabundo, safado, de vir trabalhar, de pedir esmola, ele perguntei. Quando ele vinha pedir esmola, ele me pedia, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Eu chamava ele de vagabundo. E o vagabundo era eu, porque ele pedia esmola com amor de Deus. E eu não tinha amor a nada, chamava ele de vagabundo. Aquele dia eu pedi. Mendiga era recolhendo por fora, mas por dentro dele tinha Deus no coração dele. E eu era limpo por fora e por dentro era podre, sujo, fedorento, pior que o mendigo. Isso me sentou minha vida. Hoje, minha esposa me adora, eu tenho certeza, pelo que eu sou. Meus colegas de trabalho falam que sabem que eu sou. Quando eu tenho que falar uma coisa, é porque eu sou mestre, eu tenho que falar mais duro, mas o coração é partido quando a gente fala. Por isso que eu tenho que trazer para vocês. O que aconteceu na minha vida foi maravilhoso. É isso que eu tenho que trazer a todos os consultores, todo lugar que eu vou. Muitas vezes falam não, eu insisto até dizer sim. Isso é que Jesus quer na minha vida. Eu continuo falando isso. E tenho certeza que se vocês crerem que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, sua vida vai mudar igual mudou a minha. A indústria é muito bem montada. Se eu não tivesse descoberto que Jesus está vivo e me ama, Ele não veio julgar você, viu? Ele ensinou a gente a orar.
não somos o Pai, quem poderíamos ser? Mas Deus se tornou nosso Pai por causa do sacrifício de Jesus. Então, quando você quiser ter experiência que Jesus está vivo, você tem que pedir as coisas. Então vamos treinar? Diga: Pai, em nome de Jesus, me ajuda a amar minha sogra. Se você não tem sogra, vai ter. A gente não sabe como, mas é preciso. Pô, Pai, me ajuda a apertar esse carregado que é gráfico, mas dá graça para a gente. Ou qualquer outra coisa. Pai, em nome de Jesus, me ajuda. Pai, não é tão simples. Você precisa orar para você descobrir que Jesus está vivo. Você precisa pedir. Precisa pedir. Só tem uma coisa que Jesus nos alertou. E diz: quando você pedir alguma coisa ao Pai, por que em nome de Jesus? Porque é Jesus que deu a vida por nós. Sabe? Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, creiam que vocês vão receber. E quando você estiver pedindo, Jesus diz, se você se lembrar que tem alguma coisa com alguém, perdoe. Vamos supor que você já foi casado, seu marido te traiu, te machucou. Sabe? Deus não veio julgar ele. Jesus veio salvar a alma dele, ensinar ele a ser um bom homem. Ele precisa conhecer Jesus. Então, assim como nós fomos perdoados, Deus exige que a gente perdoe as outras pessoas. Se você tem dificuldade, peça. Já falou sério: Jesus, me ajuda a amar essa pessoa, me ajuda, sabe? Me ajuda. E você vai ver como Ele vai te ajudar a conhecer o amor de Deus pelas pessoas. Viu? Pai, em nome de Jesus, você vai pedir. E se lembrar o quê? Se tem alguma coisa contra alguém, meu Pai, perdoa. Perdoa meu ex-marido, perdoa meu noivo, meu namorado, meu patrão, perdoa meu pai, minha mãe, perdoa, Senhor. Ele não sabe o que está fazendo, perdoa ele. É tão maravilhoso. O perdão começa a consertar a nossa vida, né? A gente recebe o perdão, a gente fica tão feliz. Não é que Deus, eu fiz tanta coisa errada e Deus me perdoa, não cobra nada de mim, sabe? Isso é maravilhoso demais, sabe? Deus não é igual às pessoas que ficam magoadas, ficam raras, querem vingar, não esquece aquilo. Não, Deus tem prazer de perdoar a gente, porque Ele ama a gente. Olha, por que eu não vou querer que Deus perdoe as outras pessoas? Então, quando você abre o seu coração para entender o amor de Deus por você primeiro e também pelas outras pessoas, a sua vida vai consertando, as finanças vai consertando, sabe, a saúde, uma porção de coisas na vida da gente vai consertando assim naturalmente. Então, não esqueça disso. Primeiro, pedir. Qualquer coisa, você vai comprar roupa, ô Jesus, me orienta. Ponha Jesus na sua vida, ponha Jesus em tudo que você vai fazer, converse com Ele, peça direção e conselho, e você vai ter tanta surpresa, sabe? Gente, como é que ninguém está sabendo disso? Como é que o Jesus está vivo mesmo? Porque eu só falei com Ele, sabe? Mais uma vez: Pai, em nome de Jesus. Então, esses homens que vieram aqui, eles vão orar por todos vocês. Não é uma oração demorada, não. Porque Jesus disse que onde a gente fosse, se tivesse alguém doente, que era para orar por eles. Então, o que eu vou pedir ao Senhor? Você vai fazer um pedido aí de alguma coisa que está te atormentando, que você não sabe como resolver. Você pode ser um viciado, está viciado em maconha, sei lá o quê. Sim, quer ficar livre aqui? Pede, fala: Jesus, quer ficar livre da bebida, quer ficar livre da maconha, quer ficar livre da, sei lá, qualquer coisa ali. Ah, se eu estou cheio de dívidas, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Para que eu fui comprar aqui na Casa Bahia, Jesus? Tá? Qual que você vai pedir agora? E quando você chegar perto de qualquer desses irmãos, eles vão colocar as mãos em você em nome de Jesus, para que você saiba que Ele nos trouxe aqui para salvar você, para dizer que Ele te ama. Viu? Olha mais uma vez o seu colega, fazendo: fica com medo.